Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce Podcast. Continuamos aqui em São Paulo falando um pouquinho sobre os bastidores das operações de e-commerce daqui. E hoje, né, como vocês podem ver novamente, eu tenho uma convidada diferente aqui, né? Não é o Rafael que está comigo hoje, né? A gente trouxe aqui minha amiga, que já participou do programa, inclusive, né? A gente fez alguns programas passados aí. A Juliane Brísida, ela que é Head de E-Commerce da Zapala. Seja muito bem-vinda aqui para fazer comigo esse bate-papo hoje, que vai ser bem legal. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui para falar hoje de live shopping, né? Com uma convidada bem especial. Legal. E a gente vai falar de live shopping na prática. A gente quer saber se isso realmente traz resultado ou não, ou se é só um hype do momento, tá? Então vai ser bem legal. Fica com a gente aí para falar sobre o assunto. A gente trouxe aqui alguém muito especial que já tem case na área, um dos principais cases, inclusive, de live shop, né? A Fernanda Brito Costa, ela que é Digital Manager da Patibô Brasil. A Patibô, que é uma marca de luxo criada pela estilista Patrícia Bonaldi em 2012. A marca é super conhecida aí por suas peças elegantes, né? Sim. Vai contar um pouquinho mais pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço muito o convite e vem dividir aí um pouquinho o que a gente vem fazendo no mercado e aprender muito, né? Porque às vezes a gente aprende falando, aprende ouvindo e é muito gostoso. Exatamente. Isso que é o legal do podcast, é que a gente, como eu falo, cada episódio é quase um módulo de MBA. Exato. É muita troca. Você sabe que eu sempre divido isso com a minha equipe, né? Eu ouço muito podcast, então é comum entrar no meu carro e não ter música. Ele vai ter um podcast rodando. Sim. E assim, é de inúmeros assuntos. Ou eu escuto coisa do trabalho, ou eu escuto coisas de autoajuda. Às vezes eu tô tendo uma dificuldade com meu filho, eu vou escutar alguma coisa de como alfabetizar melhor, como ensinar melhor, como educar melhor. Então, eu acho que é a forma de você aprender é muito boa, porque você consegue otimizar aquele tempo que a gente gasta no trânsito ouvindo alguma coisa. Porque tem hora que a gente não tem tempo. Mães não tem tempo, muitas vezes, de sentar para ler alguma coisa. Então, assim, quanto mais otimizar, né? Exato. Exatamente. E para a gente, né, entrar um pouquinho aqui no assunto, queria começar conhecendo um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória. Sei que você já trabalhou aí no Grupo Hope também. Conta pra gente o que te fez vir aí para esse setor de e-commerce, né? Que é um setor super desafiador. Sim, eu sempre digo que quem chegou no e-commerce não foi porque desejou chegar no e-commerce, porque alguém colocou. Comigo foi assim também. Comigo também. Exato, ninguém quer cuidar daquele negócio, aí aquela única pessoa da empresa fala assim, esse negócio tem futuro. Então é onde você entra. E não foi diferente. Eu tenho aí mais de 20 anos no varejo em si, então eu vim de chão de loja, trabalhei ali em livraria, trabalhei muito na frente do cliente. E quando eu saí do shopping, né, de fato que eu atendia cliente, eu fui para uma empresa que vendia equipamentos para sono. Terapia do sono, chamava CPAP e BIPAP. Então, assim, é para fisioterapia respiratória ou para quem, de fato, tem algum problema, algum distúrbio do sono. E lá eu entrei como uma assistente comercial, aí daqui a pouco fui para uma analista comercial, daqui a pouco eu estava como coordenadora do saque. E uma das coisas que aconteceu na empresa, esse aparelho, na época, que já faz bastante tempo, custava numa média de R$2.300, R$3.000. E quem compravam eram pacientes que tratavam com médico particular, porque normalmente tinha um poder aquisitivo melhor ali, e vinha para São Paulo para comprar esse produto, porque não vendia no resto do país, era só em São Paulo, só ali naquela região ali do Instituto do Sono, tudo. E aí, naquela época, a gente falou assim, por que a gente só vende aqui em São Paulo? Por que a gente não começa a vender para distribuir isso, né, para o país? E foi onde a gente começou a fazer um projeto piloto pelo UOL, colocamos os nossos CPAPs lá naquela lojinha do UOL, com o Gatorade na época era PagSeguro. Só que era assim, quem era o meu público? Meu público era senhores acima de 70 anos, que nunca comprou na internet, tentando passar um cartão de crédito que com certeza ele nunca usou na internet. Sim. E assim, a cada 10 pedidos, 9 eram reprovados, obviamente, Sim. né? Então, e aí foi onde a gente começou. Eu ficava em paralelo ali cuidando do saque, do atendimento e cuidava também do e-commerce. E aí foi onde eu fui vendo que eu falei assim, cara, essa área
tem muito futuro. E aí eu peguei e comecei a estudar, comecei a participar de eventos. Os eventos eram super pequenininhos naquela época, né? Eram pequenos, eram poucas pessoas. E quando você ia, você falava assim, nossa, meu Deus, essas pessoas sabem muito mais do que eu, né? E aí foi indo. E aí eu cheguei numa época da minha vida que eu falei assim, cara, eu não quero mais trabalhar com gente doente, porque o tempo todo trabalhando com gente doente. A energia, você tem que gostar, né, do que você vende, de fato. E eu não era formada para aquilo, eu não era fisioterapeuta, não era enfermeira, não era nada daquilo. E aí foi onde eu falei assim, eu preciso ir para a área de consumo. E aí eu saí de lá, fui para uma empresa também de moda ali, bem bom retiro mesmo, assim. Aquelas que você tem que fazer tudo, subir foto, separar pedido, né? Era um e-commerce. Eu só tinha uma menina que ela era web designer, ela subia banner, essas coisas. Cuidava de tudo. Isso. E eu tinha um objetivo ali. Eu falei assim, eu preciso aprender moda, eu preciso aprender a plataforma na época que era bombada, era a Rakuten. Eu precisava pegar experiência com isso. E aí foi onde eu fiquei ali por 1 ano, de fato. E aí, quando eu comecei a olhar o mercado, tinha uma vaga na Hope e eu fui trabalhar na Hope. Na Hope eu fiquei lá por 9 anos. Entrei como coordenação, depois assumi a gestão da área. E foi onde eu mais me desenvolvi. Foi onde, de fato, assim, eu aprendi o e-commerce como equipe, né? Como todo, assim, como ter um desenvolvedor, você ter um web designer, você ter analista para isso, analista para aquilo. E quando eu já estava ali com uns 9 anos de Hope, né? Comecei a ficar ali, tipo, o que eu vou fazer, né? Falei assim, putz, já tô há 9 anos, preciso de uma novidade, preciso disso, daquilo. Eu comecei a olhar mercado e foi onde eu escolhi aterrissar ali, foi na Patibo. A Patibo eu enxergava como uma marca muito em potencial. Eu nunca tinha vendido luxo, nem era a cliente de luxo, né? Porque para vender luxo. E eu via como uma tela em branco, porque eu enxergava que era um site, assim, que tinha um potencial absurdo, clientes, assim, extremamente fãs da marca, clientes, assim, que você falha com ela e ela tá ali no outro dia comprando de você de novo. E foi onde eu tive, de fato, uma tela em branco para fazer. Então, assim, eu fiz desde todo o layout do site, todo o reposicionamento de marca, fizemos toda a troca de agência. Então, assim, foi, para vocês terem ideia, essa entrada, assim, quando eu olho 2022 para 2023, a gente cresceu mais de 400% em visitas no site. Então, assim, foi um aumento assim, muito considerável. 60% em venda, faturamento. Então, é algo assim que foi nítido, assim, toda essa troca e toda essa mudança. Legal, e fica como se fosse um filho mesmo, né? Quando Sim, você pega total. desde o início, tem um sentimento diferente, não adianta. Nossa, isso é muito gostoso. Eu tô vivendo esse momento, eu falo com meu bebê, vai nascer daqui a uns meses. Então, exatamente isso. E é uma alegria. E assim, a gente... Acho que a mulher como um todo, ela é muito sabotadora de si, né? E às vezes a gente faz, a gente vira case pro mercado e a gente acha que não tá bom, que a gente não tá fazendo o suficiente, que tá ruim. Sim. E aí, na hora que você para, você fala assim, porra, você veio aqui contar um pouquinho do que você tá fazendo lá, porque tá todo mundo vendo que você tá fazendo bem. E você fala, poxa... Eu não parei para olhar o que a gente está fazendo. E é isso, cada nascimento de um projeto, né, é um filho que a gente coloca ali no mundo e que a gente se orgulha dele e quer mostrar para todo mundo mesmo. É muito legal. A gente está super curiosa aqui, mas eu queria até voltar um pouquinho. Eu queria saber quando que vocês começaram no e-commerce e se foi uma decisão estratégica da marca ou foi meio que, estourou a pandemia, que muita marca abriu o e-commerce assim. Como é que foi para vocês? Foi, na Patibo foi mais ou menos isso. Eles tinham um e-commerce, começaram ali um e-commerce em 2019, mais ou menos. E aí, na pandemia, veio aquele olhar de, tipo... Cresceu, obviamente, né? Por mais que não... A gente vende produto de festa, as pessoas não estavam indo para festa. A Patrícia deu uma direcionada um pouco no produto, ela trouxe pijamas mais elegantes, trouxe... Muito legal. Olha a oportunidade. Um produto que chamava atenção, fez algumas collabs também com pijama. E foi onde ela viu que o e-commerce ele precisava de uma senioridade, ele precisava crescer, né? Ele precisava ter um olhar diferente ali. E aí foi onde veio 2020, viveu tudo aquilo, 2021 também continuou crescendo, de 2020 continuou crescendo para 2021, porque normalmente as marcas... Foi ao contrário, né? 2020 deu o boom, 2021 ficou ali naquela incerteza, a hora vendia muito, a hora vendia pouco, e 2022 foi o ano mais difícil para todo mundo, né? Sim, muito, porque a gente subiu a régua demais. Super. E não foi tudo isso, né, que a gente esperava. Foi um grande investimento, né? E daí já era época de trazer o lucro, mas ainda não estava rodando. E acho que todo mundo acredita, assim, ninguém acreditou que tudo ia parar. Sim.
Também, aí as pessoas começaram a colocar, começou a olhar para o e-commerce, porque por mais, não, todo mundo ficou só com medo, né? Eu lembro que já estava todo mundo só com medo, ninguém sabia o que ia ser. O e-commerce deu aquela bombada, acho que todo mundo que estava no mercado, assim, acho que pra gente profissional foi muito bom, né? Foi algo assim que a gente aprendeu muito e a gente deu uns 5 anos para frente de passos aí, né? A gente conseguiu antecipar muita coisa. Eu lembro que lá na Hope, acho que para mim, assim, foi memorável o CEO da empresa e o nosso diretor na época nos chamando para falar, a gente precisa da ajuda do e-commerce para ajudar franqueado. E assim, franqueado... Quando que a gente ia escutar isso, nunca, né? Nunca. Então, foi isso. Lá a gente fez aplicativo, colocou um aplicativo no ar em 25 dias. Para fazer venda pelo app e retirar na loja ou a loja entregar, sabe? Então, foi algo que fez a gente ter amigo do offline. Pararem de odiar a gente. Foi ter amigo do offline. A gente começou a fazer muito projeto para a loja. E foi onde eu consegui, de fato, colocar o que eu acreditava. Que eu acredito muito no digital. Eu acredito que você tem que olhar o cliente. Você não tem que olhar o canal. O cliente está ali e você tem que atender ele do jeito que ele quiser ser atendido, né? Sim, eu sempre falo isso. Eu falo, gente, o estoque não é meu, o estoque é da empresa, o cliente não é meu, o cliente é da empresa. Exato. E a cliente, ela é muito isso. Assim, quando a gente fala de Patipo, por exemplo, eu tenho loja que 60% do faturamento dela, a cliente não pisa na loja. Ela compra direto com a vendedora pelo WhatsApp. Então, assim, você vê, se a gente não tiver as ferramentas digital ao nosso favor, como que a gente faz? A gente não pode mais entrar numa loja e esperar a cliente entrar. Né? A gente não pode impor, porque vai ter o teu concorrente, alguém vai estar vendendo de outra forma. Exato. Então, com certeza, não tem volta mais nisso. Como que é formado o teu time de e-commerce lá? E-commerce, marketing, vocês trabalham juntos? A gente trabalha lado a lado. A gente trabalha lado a lado, a gente tem a equipe do marketing, ela é liderada pela Marina Pascon, um profissional incrível também. E tem uma equipe de com que ela trabalha ali junto com o desenvolvedor, né? Eu tenho uma agência de desenvolvimento só para atender e tenho uma coordenadora de projetos digitais, uma pessoa mais técnica que olha ali a integração, vai olhando ali esses projetos pequenos de omnichannel, saque, que está dentro do meu escopo, que eu nunca tinha liderado o saque, e tenho mais uma analista também. Lá na Patibo eu tenho um time bem enxuto, porque eu tento terceirizar um pouquinho para as outras áreas, né? Na Hope eu já tinha um time maior, assim. Na Hope já eram uns 13 pessoas abaixo do e-com. Nossa, eu prefiro terceirizar muita coisa, assim, que eu acho que facilita o nosso dia a dia, né? Sim. Dentro de casa você acaba ficando muito técnico. Você usa muito recurso. Eu tenho como minha mentora ali, minha líder, que me ensinou muito, que foi a Wanda Dias. Ela sempre dizia que a gente tinha que usar os recursos que a empresa nos oferece, né? E muitas das empresas, a gente tem a pessoa só de cadastro dentro da área. E por que a pessoa de cadastro tem que cadastrar produto em vez de você colocar ela para melhorar aquele produto? Porque a estilista que desenhou aquele produto, a menina que subiu aquele produto para o sistema, a gente pode usar, ela é a pessoa que tem mais propriedade para falar do produto, né? Então, ela coloca aquilo e a gente traz o apelo comercial só. Então, eu não preciso mais ter uma pessoa exclusiva para ficar cadastrando o produto que já está cadastrado no RP. Entendeu? Então, assim, quanto mais recurso você usa da empresa, melhor. Com certeza. E a gente entrando um pouquinho no nosso assunto aqui, né? Como que vocês começaram a fazer live shop? Queria que você falasse pra gente qual que foi a intenção de vocês de começarem a fazer. Tinha algum desafio dentro da empresa? Que deu, assim, né? Já faz um tempo que tá todo mundo falando, principalmente na pandemia, estourou muito, né? A gente indo pra lives, enfim, de tudo que é jeito, live e-commerce, live social, tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Na história da Paty em si, as meninas falam que teve uma live que eles contrataram uma empresa de live para fazer uma live, isso e aquilo, e que elas fizeram essa live e vendeu R$0. Era o que a gente tinha ali como base, né? Mas que quem foi muito impactado por aquela live e foi muito bom para a empresa foram os clientes de atacado. Então, a varejista que viu a live quis comprar o produto para ter dentro da loja dela. Mas o nosso cliente final não teve essa conversão. Então, já existia aquele tabu. Eu, como já tinha passado por algumas lives, eu sabia que tinha live que vendia, tinha live que não vendia, mas de tudo que eu já tinha vivido ali, na minha carreira, eu via que tudo se vende quando se tem estratégia desenhada para isso.
Mas, assim, a gente tem que colocar ali as expectativas, né? Vamos alinhar as Sim, expectativas, o que a gente busca com esse projeto, o Provando. como a gente vai fazer esse projeto. E aí foi onde a gente veio e fez o projeto que virou case, de fato, virou case na VTEX, virou um case mundial aí, que foi a live commerce direto das passarelas de Nova York. Legal. E vocês eram a única marca brasileira que estava lá no desfile? Como que foi toda essa Isso. pré-produção? Eles liberaram tranquilo? Como que foi? Conta pra Vamos gente lá. todos esses bastidores aí, porque é um grande evento, né? Não eu é acho que qualquer live. exato, eu acho que antes de falar da live em si, exaltar que nós somos a única marca brasileira Muito legal. no calendário oficial de Nova York, no Fashion Week. Então, isso é muito gostoso de ver, é muito, muito prazeroso de ver que uma marca que nasceu ali em Uberlândia e tomou a proporção que tomou, né? Então, assim, a gente já está no 5º ano aí consecutivo de desfile, como sendo a única marca brasileira a desfilar lá. Fora do calendário oficial, né, no cronograma oficial, tem outras marcas brasileiras desfilando, mas nós somos a principal. E quando você participa desse calendário, você é convidado, né? Você não paga para estar lá, né? Isso, você te garante essa autoridade ainda mais legal, dentro da marca em si. E aí, essa ideia, ela veio como uma ideia, eu sempre brinco contando isso, porque a gente estava num VTEX Day, que foi o VTEX Day de 2023, e nós estávamos ali, você encontra um monte de amigos, você encontra todo mundo ali, né? E a gente estava falando, acho que teve alguma coisa falando sobre live, uma palestra falando sobre live. E aí a gente falando ali, a gente falou assim, gente, se a gente fizesse uma live direto das passarelas de Nova York? Mas foi assim, tipo, uma ideia, assim, sabe aquela ideia assim que você joga assim, você fala, nossa, eureka, mas óbvio que não vai dar certo. E aí fomos nisso. Aí, fomos pra casa, colocamos ali algumas inovações, dividimos algumas coisas com as pessoas. E aí, quando chegou ali uns 30 dias antes de ter, de fato, o evento, veio de novo esse incômodo. Gente, a gente precisava fazer alguma coisa. Por quê? Por que me incomodou isso? Para vocês terem ideia, na Patibu, 95% dos acessos e 90% das compras são feitas por mobile. A nossa cliente não usa o desktop. Quem usa desktop é a gente para trabalhar. A cliente não usa. Esquece de ver o e-mail se tá ok. Exatamente isso. Nas primeiras 10 colocações de aparelhos usados, 9 eram iPhone. A última era um Samsung. Você fala, cara, olha esse tipo de cliente, né? É uma cliente muito especial. A expectativa é muito alta. Muito. E a gente pegava muito, assim, clientes que comentavam muito fotos, posts da Patrícia, assim como, nossa, eu ainda não tenho condições de comprar um Patibu, mas eu vou ter condições de comprar um Patibu. Eu sou sua fã, meu sonho é trabalhar na sua empresa, meu sonho é ter um Patibu, eu ainda vou trabalhar muito, sabe? Era um negócio, assim, que a gente tinha as clientes que eram clientes compradoras, mas o maior volume de pessoas que estavam dentro da nossa marca ali em rede social eram fãs que almejavam um dia poder comprar. Legal. E esse poder comprar, como que você... E aí a gente começa, como que a gente vai conseguir trazer essa comunidade, cuidar dela? Porque hoje ela não pode, mas daqui 3, 4, 5 anos, a gente não sabe se ela pode, se ela vai poder comprar, né? E assim, conversa com uma amiga ou outra, uma pessoa que eu conheci numa festa aleatória, assim, a moça me falou assim... Meu sonho era comprar um vestido da Paty. Ela falou assim, o dia que eu tive a possibilidade de comprar para ser madrinha, ela falou assim, eu tive que ir até a loja e ter a experiência, porque eu precisava viver aquela experiência de beber uma champanhe e provar um vestido. Que online é impossível. Ela falou assim, se eu parcelei, mas eu vivi aquilo, né? Eu vivi aquela experiência. E aí começou muito esse incômodo, né? Só que aí eu tinha um desafio. O evento ia ser numa emenda de feriado, que era o feriado de 7 de setembro, ia ser um sábado. Então, quem que tá olhando qualquer coisa ou vendo live? Ninguém vai ver live nesse dia. A gente tinha isso. A gente tinha como desafio, era 4 horas da tarde do sábado. O lugar onde a gente escolheu para desfilar, porque tinha sido escolhido antes de todas essas ideias malucas, era uma caixa de mármore. Então, era teto, parede e chão todinha de mármore. Não tinha um sinal de internet. Nossa... Aí você fala assim, gente, o que a gente vai fazer, esses né? Projetos que são deliciosos de fazer, então, né? Só que aí existia outras pessoas que a gente precisava convencer. Os americanos.
que era a nossa equipe de lá, e eu não estaria lá, a gente faria tudo de longe. Eu ia ter que contratar e fazer com que eles nos ajudassem lá, né? Menina, eles acharam assim, porque brasileiro, ele trabalha, eu sempre digo que o brasileiro trabalha muito na base da fé, né? Sim, quase 80% na fé, e na base do tapa, vai. Exato, e com aquela frase feita, vai dar certo. Eu falo isso todo dia. O mundo acabando, e você fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E foi assim que a gente, e as meninas falavam, vocês são tudo maluca, não se faz um projeto em 30 dias. Porque a gente tem muita criatividade pra resolver BO, então dá certo, no fim dá certo. E, gente, 30 dias pra brasileiro é muito tempo, né? Nossa, muito. É muito tempo pra 30 dias. E aí, foi assim, acho que até acontecer o negócio, assim, elas acreditavam que ia dar tudo errado. Enfim, arrumei os brasileiros daqui, que juntou com os brasileiros de lá, conseguimos achar um brasileiro lá que ia fazer toda a parte de internet. Eu tive que acreditar nele, né, porque, tipo, eu não tinha ninguém, assim, que falasse assim, é bom ou é ruim, eu vou ter que acreditar no cara e vamos. Ele, não, vai dar certo, a gente consegue, a gente faz isso, é normal, é comum. Ele trouxe algumas opções em si e tudo era muito caro. Era muito caro fazer aquilo. E assim, gente, é 15 minutos de desfile, né? E era um investimento. E aí, quando a gente vendeu essa ideia pra Vetex, a Vetex comprou na hora, né? Porque a live sempre foi um tabu pra todo mundo, né? Sim. Então, assim, eles vendiam uma ferramenta que as pessoas precisavam acreditar que funcionaria. E assim, a gente queria, óbvio, a visibilidade da Vetex pra isso, mas a gente não achou que ia ter tanto. Tipo, o Mariano foi pra nossa primeira fila do desfile. A gente teve muita gente ali da Vetex envolvido. A Marcela, que é a head de live, foi pro nosso desfile, ela que coordenou lá, então ela era a minha pessoa lá, enquanto eu estava com todas as meninas, cada uma viajando, eu estava num casamento no interior, a outra na casa dos pais no interior, outra lá no ABC, e a gente todas juntas ali trabalhando o final de semana inteiro para fazer aquilo funcionar. Mas aí, qual foi a estratégia, né? Porque eu acho que qual foi a estratégia? Não era simplesmente ligar aquele negócio e rodar uma live sem estratégia. E aí foi onde a gente se juntou com a equipe do marketing e falou assim, ó, as ideias que eu tive, porque meu namorado, ele é de varejo também, né? E a gente troca muito, assim, muitas ideias. E aí, num dia lá que a gente tava tomando um vinho, as coisas começaram a pipocar, assim, e eu comecei a notar muito esses insights que a gente teve. E uma das coisas que a gente teve é algo comum que as marcas, principalmente infoproduto, faz muito, que é criar aqueles grupos de WhatsApp, que você fala assim, eu quero participar, então entra no nosso grupo. Você criar o grupo de WhatsApp. Aí eu tinha a ideia, o grupo de WhatsApp, que eu podia reter essas pessoas, e eu sabia que a gente já tinha feito um projeto similar junto com uma agência lá na Hope, e era um projeto muito bom, muito bacana, só que lá era voltado muito para o comercial, e eu tinha que voltar para exclusividade. A gente teve essa ideia do coisa, e aí a gente trouxe isso pro marketing. A marketing falou assim, e por que a gente não cria um Exclusive Circle? E aí a gente usa coisas muito... como fala? Tipo, a gente coloca conteúdo exclusivo que não vai pra rede social. Primeiro vai pra lá. Então, quem estiver lá vai ver primeiro. Aí a gente falou assim, puta... Ótimo, né? Exato, é exatamente isso. E agora, como trazer a gente pra dentro do grupo de WhatsApp, né? Aí foi o outro. Aí a gente começou uma mídia que ela ficava assim, era uma mídia que se passava ali pelo Instagram, vinha um desfile de Fashion Week passado e falava assim, você na fila A do New York Fashion Week. Nossa. E aquilo chamou atenção, assim, absurda das pessoas, porque elas queriam. Sim, e então, tinha uma cliente que até confundia, achando que de fato ela ia participar de um sorteio pra ir e tudo. E aí as pessoas começaram a entrar. E aí eu falei assim, Patrícia, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você convide essas pessoas para criar credibilidade. E aí a Patrícia fez um vídeo sentada numa mesa, assim, lá de Nova York mesmo, do escritório, falando assim, eu tive uma ideia aqui, eu queria muito dividir com vocês, a gente está criando um grupo exclusivo, que a gente vai trazer tudo em primeira mão do Fashion Week. Nisso, 50% do que eu tinha feito de mídia, eu consegui o dobro de gente naquela mídia naquele dia, assim, sabe? Em 2 dias, assim, os grupos encheram, assim, absurdamente. E aí eu falei assim, Paty, para começar esse grupo tem que ser com uma fala sua, eu não vou poder colocar só um textinho lá, né? Eu falei, eu quero que você grave um áudio, como se fosse um áudio, assim, você mandando para uma amiga sua. E foi o que foi a loucura, fez o engajamento total.
E dali a gente começou a criar um conteúdo muito exclusivo. Então a gente começou a mostrar em primeira mão onde ia ser o desfile, mostrar as modelos que tinham sido escolhidas, mostrava um pedacinho ali do tecido, falava um pouco da história do que era como que ela se inspirou para fazer aquele desfile. Aí a gente começou a trazer parceiro. A Patrícia, ela tem uma coisa que eu acho muito bacana dela, que ela fala assim, que antes da gente ser global, a gente precisa ser regional. Então, Fashion Week, para ela, como uma marca brasileira, todo mundo de parceiro é brasileiro. Então, ela pega e leva todo mundo os parceiros que entram nele como patrocinadores são todos brasileiros. Então, vai ser de sapato, vai ser do cabelo que vai arrumar modelo, da maquiagem que vai fazer. Então, assim, do todo, sabe? Até do skincare. E aí foi isso onde ela trouxe os parceiros para falar um pouco, oferecer um cupom, alguma coisa desse tipo. E o grupo teve, assim, um engajamento absurdo. E aí, no dia, a gente falou que ia ter a live e que quem participasse da live, né, entrasse, acessasse a live e comprasse pela live, ela ia ter um benefício exclusivo, que seria, na época, a gente ofereceu a etiqueta da roupa que ela comprasse, iria com o nome dela. Então, assim, Patibô para Fernanda. Ai, que legal! Então, isso era muito assim, Nossa, gente, era muito super especial pra mim. Exato. Eu tô acompanhando É uma peça todo que esse vai... processo de tudo que vocês estão fazendo e eu vou pegar um pedacinho dessa experiência e falar que é meu. E isso, a gente estava antecipando a venda de uma coisa que o Fashion Week, tendência de moda, Europa, Nova York, ou até aqui Brasil mesmo, você tá desfilando o que você vai vender daqui 6 meses, né? Daqui 6 meses, 1 ano, muitas vezes. E a gente precisava, o único que estava vendendo mais em tempo real era Estados Unidos, ia vender antes, porque lá são trocadas, né, as estações. E a gente precisava antecipar isso para aquela cliente. Então, o que a gente fez? A gente tinha que convencê-la a comprar, porque ela teria um privilégio diferente. E aí, foi isso que foi a virada de chave, assim. Mas ela ia ser a primeira a receber também, né? A primeira a receber, ela ia receber antes comprou. de chegar em loja. E assim, Fashion Week, muitas vezes, a peça não vai pra loja, ela só é peça conceito. Então, a gente estava dando a probabilidade dela comprar uma peça que nem iria ser comercializada, né? Legal. Então, acontece muito isso. E foi, aí entrou no ar, a gente conseguiu, de fato, trazer ali praticamente 95% do público que estava no WhatsApp, as pessoas vieram assistir. Eu sempre falo que óbvio que tem os probleminhas que acontece ali, a gente teve atraso do desfile, então a gente teve que ficar ali falando para a cliente que ia começar, que já não tinha acontecido, mas teve atraso. Então, tem as coisinhas ali que a gente precisa ajustar pro pós. Sim. E a gente teve muito apoio da VTEX nisso, na divulgação como um todo. E foi um sucesso, assim, a gente cresceu 300% em relação a um nosso melhor dia. Aumentamos ali o número de pedidos em mais de 200%, o número de visitas a gente aumentou assim, absurdamente também. Então, foi um case incrível que repercutiu o mundo. A gente teve matéria nossa saindo no Vietnã. A gente falou assim, gente, nossa, como... Legal. Como né? assim? Mas é algo muito exclusivo, muito. Né? Você está democratizando algo, quem não quer... Né, estar na primeira fila, você não está presencialmente, Exato. mas você está vivendo aquilo de lá. E não foi só o desfile, né? Como você falou, vocês trouxeram os bastidores. Você vai se apegando a sua história. Exato, né? E foi. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que me deixou o quentinho no coração, né? Que vem depois, assim, quando você vê que deu tudo certo, foi um sucesso. Além de a gente ter saído em mais de 200 canais de mídia, né? De divulgação, de coisa, teve muito conteúdo de marketing. Teve muita marqueteira que pegou ali nosso vídeo, foi impactada pela mídia, falou, epa, o que eles estão fazendo? Quero entrar. Ela falou assim, nossa, eu como marqueteira tô acreditando em tudo isso, sabe? Tô sendo engajada, tô sendo impactada. E aí ela falou assim, e no dia eles pegaram e me lançam o desfile ao vivo, direto do site deles, com a possibilidade de compra do produto que ia vir. Então, assim, quando você vê que a sua estratégia foi analisada por pessoas que são, assim, referências de marketing aí para fazer muita campanha para a empresa que contrata isso, a gente fala assim, cara, a gente tá super no caminho certo. E isso é muito incrível em si, né? É o que faz valer a pena todo o resto do trabalho, todo o estresse que você teve, porque você tá contando, né? Exato. Uma calminha aqui, mas não deve ter sido não foi. A gente falava assim... eu lembro que, assim, meu namorado acompanhava, nossas famílias acompanhavam muito aquele estresse, né? E eles sabiam o tamanho do negócio que a gente estava na mão. O negócio tinha que funcionar. Não tinha jeito, tinha que funcionar. E era a primeira live que a gente ia fazer. A gente nunca tinha feito live pela ferramenta da VTEX. Então,
tinha que funcionar, não tinha essa opção, tinha que Sim, funcionar. tinha que funcionar. Então, foi assim, um negócio que eu acho que a hora que acabou, saiu um negócio assim de cima da peso, gente, né? que a gente falou assim, gente, graças a Deus, né, que deu tudo certo. A gente, E não me inventem né, mais isso, até o mês que vem. Só que o problema é isso, não me inventem mais, às vezes eu que invento essas presepadas. Obrigada, cara da né? TI. Então, e foi muito, assim, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, a gente teve um segundo Fashion Week que a gente não fez a live. E aí foi outro momento, igualmente o da pandemia, onde o franqueado falou, me ajuda. As meninas dos Estados Unidos que não acreditavam, e que não foi nem a live dentro do site delas, foi só no Brasil, elas falaram, a gente não pode ter desfile sem live. Não existe mais essa opção. Então, legal. assim, é muito legal de ver que, tipo, de fato, reverberou para todo mundo, para todos os canais. Hoje a Patibô tem 13 lojas no Brasil, mas a gente tem 2 lojas mais o showroom nos Estados Unidos. A gente tem uma loja em Nova York, tem uma loja em Miami e tem ainda o showroom lá na Quinta Avenida. Então, a gente fala assim, putz, elas veem o poder, né, a força que a gente conseguiu trazer para a marca em si. Então, Sim, isso foi muito bom. visibilidade, né? Sendo inovador, né? Sim. Exato. E assim, sem inventar roda. Eu sempre Sem falo inventar isso, roda. porque assim, a gente não inventou a roda. Fizeram É a nada estratégia diferente. A live commerce já existia. Esse tipo de lançamento, essas estratégias de lançamento... Desfile, né? Isso, já existia para grupo de WhatsApp. A gente já sabia que ia ter um New York Fashion Week. Então, assim... A gente já sabia que tudo isso existia. O que a gente fez de diferente foi usar as ferramentas que já existiam ao nosso favor com esses dados que eu falei para vocês. Eu tenho cliente que só está no celular. Por que eu vou fazer uma live horizontal no desktop? Porque fica bonito. Entendeu? Não é? Exatamente. E a gente vai muito Conhecer nisso. muito o teu público, né? O que ele quer, o que ele espera de você. Exato. Eu queria até perguntar sobre isso, né? Falar um pouquinho de público. Uhum. Você falou, a gente já tem a cliente que é fiel e tal, a gente tem as sonhadoras, né? Que querem comprar, eu também, no futuro. Mas, assim, você acha que vocês ganharam muito engajamento, novas clientes que são clientes potenciais também? Sim. Como que você viu isso? Quando a gente olhou crescimento de acesso, de 95%. Só que dos crescimentos que a gente teve, 105 eram de clientes novas, que nunca tinham visto a marca. Então, pra gente, assim, foi muito bom, porque a gente conseguiu, de fato, atingir quem a gente queria, né? Óbvio, vieram fãs, vieram aquelas pessoas que querem mais saber, querem estar ali só para poder saber o que tá rolando, mas isso foi algo que trouxe muita gente nova mesmo, de fato. Cliente compradora e cliente que ficou ali na espera de, tipo, uma oportunidade de venda. Então, assim, se ela não podia pagar R$6.000 no vestido de passarela... em algum momento a gente teria ali uma Black Friday ou uma sale que ela teria a oportunidade de comprar seu primeiro Patibô. E ela vai continuar engajada, né? Exato. Muito Sim, legal. porque vocês ofereceram uma experiência para ela, Sim. né? Eu acho que é o que a gente sempre fala, quando a gente coloca o cliente no centro, é a experiência que você tem que oferecer e o resto vai acontecendo, né? A gente falando ainda desse projeto de vocês, como que funcionava para quem estava assistindo lá, ele via qualquer e na tela ele comprava, como que funcionava isso? Em termos da ferramenta mesmo da Vtex, a ferramenta em si era assim, a gente tentou deixar mais friendly possível pro mobile, né? Porque no desktop ele fica mais bonito, expande mais tudo. Então, assim, quanto menos informação, a gente tentou deixar mais enxuto e fácil. Então, a cada vez que entrava uma modelo na passarela com o produtinho aparecia pequenininho ali na tela dela. E aí, ela já ia adicionando no carrinho. Tudo que ela gostou, ela já ia adicionando no carrinho sem sair da live. Então, ela adicionava tudo que ela queria ali dentro do carrinho e ela ia montando o carrinho dela ali. E eu tinha personal shopper atendendo em tempo real também. Então, quem tivesse dúvida no pós-desfile, de tipo, como que é esse produto frente e costas? Ele tem forro? Porque muitas vezes um vestido ele não tem forro, né, para desfilar. Então, só aparece muita nudez da calcinha, tudo. E a gente, para vender, a gente coloca forro. Mas aí a cliente pode escolher. Se ela quiser também sem forro, tá tudo certo. Porque às vezes a transparência é uma tendência, né? E às vezes ela vai pra usar numa praia, alguma coisa assim, sabe? Numa festa, um formato assim diferente.
E aí a cliente ia colocando tudo dentro do carrinho de tudo que ia aparecendo ali dentro do desfile. Então ficava um carrosselzinho embaixo, assim, dos produtos que já tinham sido desfilados, ia aparecendo em tempo real os produtos que a gente estava entrando com ele na passarela, e aí no final a live continuou ali dentro do site, as pessoas podiam assistir ela ali de novo, né? A gente tirou ela depois de um tempo, e aí quando acabou a live tudo já estava dentro do carrinho da cliente. E aí na hora do carrinho ela tomava a decisão do que ela ia comprar, o que ela não ia comprar, se ela tinha dúvida de alguma coisa ela tirava a dúvida ali com a personal. Então foi muito assim, simples e objetivo. Era o que a gente precisava, era o gatilho. Ela olhar o vestido e falar, meu Deus, que vestido incrível, coloca no carrinho. Nossa, que outro vestido é maravilhoso, coloca no carrinho. E foi isso que fez o sucesso do negócio em venda. Porque a gente usou o gatilho. A gente já teve lives onde a gente fazia live no Instagram, mostrava o desfile e abria para venda 3 dias depois, um pré-venda ali, né? Com as mesmas fotos da passarela. E aquilo não performava igual performou ali no gatilho da cliente. Isso, tá exato. emocionada ali na hora. Quantas vezes você compra, você fala, meu Deus, nossa, já comprei o meu. Então, se você perder ali com 2, 3 dias esse gatilho que a cliente tá, com aquele fogo que ela tá para comprar, você perde a venda, de fato, porque aí ela vai pro consciente, ela olha pro vestido e fala, meu Deus, tô louca. Meu Deus, não vou comprar mesmo, tipo, não vou comprar. Aquele dia eu tava no sábado com a minha bebida ali na piscina. Então, foi meio que isso. Então, a gente viu que a fórmula que a gente trouxe ali de lançamento mesmo, né, foi vender na hora, no impulso mesmo, de fato, para aquela cliente. Muito bom, muito legal como que vocês traçaram ali, né, pensando em todas as frentes mesmo da estratégia. Tem um videozinho, se vocês quiserem mostrar. Acho que é legal mostrar para o pessoal como que funcionava. Foi bem bacana. Eu queria fazer uma pergunta, assim, porque a gente tá falando, né, de live shopping e tal, e normalmente o que você pensa, assim, né, quais são as métricas mais importantes, assim, tudo bem, né, a gente quer vender, obviamente, mas o que você acha que, assim, é mais importante quando a gente fala a nível de live mesmo? Eu acho que, assim, antes da gente pensar na live, eu acho que uma das dicas que eu sempre dou para quem tá começando, para quem tá querendo fazer qualquer coisa, a gente tem uma grande mania de olhar para os nossos seguidores de Instagram da nossa marca e falar assim, poxa, eu só tenho 10 mil seguidores no meu Instagram. E quem são aquelas 10 mil pessoas? Aquelas 10 mil pessoas estão ali porque ela gosta de você, elas consomem a sua marca e você só está querendo mais gente? Ou você tá conseguindo nutrir os que estão ali organicamente, né? Elas chegaram ali porque elas gostaram de alguma coisa que você postou. Ou foi uma trendzinha do momento, ou é o seu produto de fato. Quando você olha para aquilo, você começa a pensar assim, tipo, é quando você começa a ouvir aquele cliente. Eu sempre falo muito isso para todo mundo que fala que quer fazer qualquer coisa. Você tem aquelas 10 mil pessoas ali, você tá ouvindo o que ela tá dizendo para você? Às vezes você vai como um poder criativo ali, você faz a roupa que você acha que vende. E ela não tá vendo a roupa que ela quer comprar. Não que tá vendo o produto que ela quer comprar. Então, hoje, a gente tem recursos que não são pagos, tipo, você pode fazer organicamente dentro do Instagram e ouvir o que a sua cliente quer. O que você quer ouvir? O que você quer ver aqui dentro da nossa marca? Como você quer ver? Quando você começa a ouvir essas clientes, que você começa a ouvir ela, dar voz para ela, de falar assim, putz, eu parei de comprar porque a malha estragou rápido, porque o meu produto deu bolinha, porque o meu produto estava com uma validade muito curta. São coisas que às vezes a gente não tem ideia do que está acontecendo de fato. Sim. Quando você começa a olhar para isso, aí você vai pensar numa estratégia, que foi isso que a gente fez. A gente olhou para nossa cliente, o que ela queria, como ela consumia e a forma que ela consumia. E aí a gente fez a live. Então, o que eu dou de dica sempre? Olha primeiro pro seu consumidor, olha o que ele tá, ouve ele, para ali uma vez por semana, faz uma pesquisinha para ele colocar, abre caixinha, que ele vai te dizer muitas coisas. O que você quer ver na nova coleção? O que faria você comprar na nossa marca? Pode até pensar em alguma tendência que vocês nem pensaram e o cliente fala, queria comprar tal coisa. Exato, tipo, eu tô sentindo falta disso na sua marca. E aí, quando você traz isso para uma live, quando você começa a ouvir o seu cliente, você vai trazer para a live o que de fato o seu cliente quer comprar.
Então, Muito o que assertivo, né? E assim, gente, não é nada assim de tipo, putz, tem que pensar demais, né? E às vezes a gente, no nosso correria do dia a dia em si, a gente esquece de ver isso. Então, o que eu vejo, olha primeiro pro seu público, quais são os potenciais dele, quais são os gaps. A gente fez uma apresentação slide, assim, com todos os nossos desafios, com todas as nossas oportunidades e o que a gente gostaria de chegar. E era muito engraçado que tudo que a gente fez de desafio, a única que a gente não colocou como desafio, que a gente não sabia começar, era a venda. Olha, A gente legal. queria engajamento, a gente queria ela olhando o nosso Visibilidade. produto, a gente queria ser visto como case, mas a venda era um dos últimos pilares que tinham ali. E foi o que mais nos surpreendeu, porque a gente não acreditou que... A gente não colocou tanta esperança naquilo, né? A gente colocou os nossos KPIs do que a gente queria. Então, para fazer live, você precisa saber o que você está fazendo, né? E abrir live estratégica. Não abrir live ali, tipo, toda quinta-feira eu vou fazer uma live para poder vender para o meu cliente. Se você não fizer o negócio do negócio estratégico, não adianta. Às vezes a cliente consome muito mais o conteúdo do que ela quer comprar dentro do seu Instagram, fazendo vídeos ali, um TikTok, alguma coisa desse tipo, do que numa live que ela tem que parar a vida dela para assistir. Exatamente. Né? Eu só queria engatar outra pergunta sobre, assim, você fez, né, a stress test, como que você se preparou, né, para esse momento? A gente abriu muita live. Tipo, a gente pegou uma página no site, escondida. Eu era apresentadora, ia subindo os produtos. A gente falava assim, a gente fez, tipo, o desfile no dia que as meninas chegaram lá, que começaram a montar, porque monta, tipo, praticamente no dia. Então, assim, a gente tinha que fazer o tempo de... Não dá pra errar, né? Não, e tem o delay também, perfeito. né? Tem o delay de internet, do que você sobe, o que aparece. Então, a gente fez muito teste. Tem, assim, a gente conseguiu, no pacote lá da Vetex, tinha as horas que tem pra live, a gente estourou nosso pacote, a gente teve que ter um novo pra hora da live, porque a gente estourou de tanto teste que a gente fez. Então, a gente fez teste no escritório, a gente fez teste com internet 3G, tipo, vai que, né? Fizemos teste lá de dentro, aí não podia fazer teste, a gente só podia montar as coisas e não podia, aí a menina vinha assim comendo pipoca, sabe? Tipo, fingindo que tava andando pelo lugar só pra poder a gente marcar o tempo, marcar tudo isso. Mas a gente fez muito teste. E eu acho que foi nisso que a gente conseguiu pegar muitas probabilidades de erro. E acho que a gente tem que pensar que a gente tem que estar muito unido com os nossos parceiros, né? Muito. Então você tem que olhar tudo. Não, e ter gente, assim, óbvio que a gente contrata gente boa pra estar do nosso lado, né? Eu acho que isso é uma das premissas, né? A gente tenta fazer isso. Mas eu acho que quando você contrata gente boa e gente com vontade, que, cara, eu tive que acreditar em todo mundo. Eu tive que acreditar no cara da internet lá dos Estados Unidos, eu tive que acreditar que daria certo tudo isso com a Vetex lá, sem ninguém da minha equipe. Eu tive que acreditar que eu ia conseguir conversar com essa cliente em tempo real daqui, sendo que poderia ter clientes de fora, subir produto daqui e entender que o delay que a gente calculou dava certo para poder aparecer para as clientes. Verdade. Porque ao mesmo tempo, né? Tem que subir a roupinha no mesmo porque tempo do senão você desfile. tá vendendo um negócio que já passou ou entrou antes. Então, testar e acreditar nas pessoas que estão ali com você para fazer o todo, acho que é o fundamental. Legal. E Obrigada. cuidar muito com a ansiedade, né? Porque meu refluxo ia pra loucura. O meu foi. Né? Mas Meu bom, foi. eu acho que os melhores cases acontecem dessa forma. Se Sim. você não arriscar, você não sai do comum, você não Exato. surpreende, né? Exato. A gente fala muito, né, sobre live commerce em si. É diferente, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre tendências, né? O que acontece em outros países e tudo mais. Mas aqui no Brasil, muito do que funciona é sempre você trazendo, né, pessoas famosas, né? Toda essa questão do glamour e tudo mais. E muito focado sempre, principalmente os que mais vendem, são moda e beleza, né? Principalmente no Brasil. Vocês acham que a live e-commerce, com a experiência de vocês, a Ju que também já fez também algumas coisas, né? Que é para todo segmento? Qualquer cliente deveria fazer, deveria testar, pensar em alguma coisa, ou não, assim, o que vocês acham? Porque às vezes, né, um cliente, você não tem como contratar uma, né, Sabrina Sato para fazer um negócio para mim, ou tal, qual o caminho que deveriam começar a pensar, assim, estrategicamente, e se é para todo segmento? Eu acho, minha opinião, total. Essa Não é é a o certo ideia, nem o né? errado, é o que eu batendo eu papo aqui. acredito.
A celebridade, ela atrai muito. Ela atrai o olhar da marca, ela te traz... na Hope, por exemplo, quando a gente entrou com Gisele Bündchen lá no passado, a Gisele Bündchen abriu portas, assim, absurdas pra gente em shoppings que a gente não conseguia entrar, que a marca não conseguia entrar. Então, a celebridade, ela te dá peso, ela te dá... poder de falar assim, poxa, eu tenho dinheiro para pagar uma celebridade, então eu tenho dinheiro para poder investir, sabe? Uma visão horrorosa, mas é a realidade do negócio. Quando a gente fala de live, que nem no dia que a gente fez lá a palestra no Vtex Day, a menina do grupo lá da Electrolux, acho que que eles estão fazendo bastante live, eles trouxeram um case com a Dani Calabresa, que foi, assim, puta do sucesso, porque ela engaja muito bem, ela explica muito bem, e para eles foi muito sucesso. O que eu acho, o que eu acredito, é que, assim, você tem que saber quem é que você traz. Porque muitas vezes você traz fã do artista, e você não traz o seu comprador de fato, né? Então, eu já tive experiências com personalidades aí que ficaram esperando ali o tempo todo para poder assistir uma live de música. Causa da pessoa, acabou a live da música, acabou, os clientes foram embora e falou, poxa vida, foi muito curto. Então, não foi o que... Não, acabou não vendendo por conta disso. Mas, assim, quando você se junta a personalidades, tipo... Há umas consultoras de moda, quando é pra moda, consultora de moda muito famosa e que tem um bom impacto de venda mesmo, ou de direcionamento ali, de inspiração, alguma coisa assim, isso já é incrível, porque você está trazendo uma pessoa, que nem o pessoal de alimentos, que vende mercado, ou vende restaurante, coisas assim. Cara, você chute uma live ensinando a fazer as coisas com todos os ingredientes que você vende no seu supermercado, com uma celebridade ali, um chefe renomado, alguma coisa assim... É aquele negócio, quando começou o MasterChef, todo mundo queria cozinhar, né? Porque todo mundo estava assistindo e todo mundo se inspirou em cozinhar. Então, eu acho que vale, mas eu acho que tem que ter esse peso. Essa pessoa tem fit, o fã dela tem fit com a minha marca, porque senão você só vai trazer um batalhão de gente, um batalhão de seguidor, por conta da pessoa, e não por conta do produto. Cada vez mais a gente tem falado, né, sobre o papel do creator, né, que é isso, né, e ele ser referência naquele produto, ou ele utilizar realmente aquele produto, né, que até saiu aí uma pesquisa semana passada falando que mais de 68% das pessoas já não acreditam mais em influencers para comprar alguma coisa. Exato. Né? Então, é bem isso de você conseguir trazer uma pessoa que realmente utiliza o teu produto, que conhece o teu produto, né? E trabalhar toda essa parte de entretenimento, né? Eu acho que diferente, né? Se a gente for na China, que é o... né? Como que era o... Polishop ali que ficava vendendo China, e tudo eles mais. Eles abrem live o tempo nossa todo. cultura é diferente, né? Nós somos diferentes, utilizamos diferente. Então, acho que quando você consegue amarrar isso realmente com uma experiência, né? Que são os grandes cases que a gente tem aí, né? E se você for ver, as lives até da época da pandemia, eram todas lives que a gente ligava para poder ficar ouvindo alguma coisa enquanto a gente estava em casa comendo alguma coisa, né? Exato. Eram as lives musicais, que eram shows, os sertanejos da vida que fizeram muito, né? Todos os artistas fizeram. Teve casos de pessoas que, tipo, nem eram famosas e acabaram ficando famosas porque as pessoas ajudavam eles ali a aparecer mais para outras pessoas. Então, eu acho que tem o todo em si. E a venda, ela é ainda uma coisa que você tem que saber muito bem como fazer. Mas eu ainda duvido de alguns segmentos. Não sei se, de repente, a empresa de cabo vai vender fio. Pneu. Pneu talvez. Mas assim... Depende também, né? Porque daí tem o público tudo também, depende, né? tudo Como a gente estava depende. falando, se você coloca ali alguém que, né, que tem muitos... pessoas que compram para fazer as casas, para fazer as coisas, aí você vai falar com outro público, né? Verdade. Aí, claro, aí tem que ver também essa questão que a gente estava falando, né? Será que ele vai parar, a pessoa vai parar para assistir uma live? Então, né? Então tem que ter um estudo prévio ali. E aí, às vezes, é solucionado não com uma live, mas com um vídeo. Exato. Eu tava falando sobre isso antes, né? O público masculino, né? Porque eu não sei se o público masculino... aderente à live, né? Principalmente moda, né? Exato. Acho difícil, acho. Se eu fosse abrir uma live, assim, acho que ia ser bem desafiador. Não ia saber o que eu ia encontrar. Exato. Eu nunca pensei por essa perspectiva, assim. Mas, de fato, o público masculino é uma incógnita, né? Eu lembro que foi muito difícil quando a Hope lançou cueca.
Porque a vida inteira, mais de 50 anos, vendendo lingerie. Aí, na hora que lançou cueca, quem que comprava cueca? Era praticamente a mulher que comprava cueca pro homem, né? Sim. Então, o fazer mídia, aí quando a gente começou a ver alguns dados, a gente via que a gente conseguia atingir o homem só na internet, que ele pegava e comprava por impulso ali as 10 cuecas dele que ele ia usar por aquele ano. Mas, normalmente, na ponta da loja, quem comprava era a mulher. O homem não entrava para comprar cueca numa loja que era fortemente conhecida como lingerie. Mas isso está mudando, isso mudou né? muito, Mudou, né? A gente mudou falou bastante. sobre isso na live e realmente o homem ele tá mais interessado mesmo. Vamos ver se isso continua, porque é legal, né? Sim. A pessoa querer se vestir melhor, né? Querer E hoje acho que tá comprar. muito padrão, é muito difícil a gente falar, né? Antes a gente falava muito das personas e tudo mais, né? Hoje a marca tem muitas, né? Porque não é mais dividida em sexo masculino, feminino, idade X ou não. Porque sim. as pessoas se comportam de formas diferentes, né? As mulheres e os homens, elas fazem atividades, né? As mulheres saíram para trabalhar, antes não saíam para Exato. trabalhar. Mudou muito, né? Né? Mudou muito. Então, basicamente, o que a gente faz hoje é bem diferente, né? A gente consegue mais taxar. O homem faz assim, a mulher faz assim. Exato. Ainda tem muito nisso, mas acho que cada vez mais ainda com a geração Z isso vai se dissipar e vai ficar cada vez mais difícil para a gente entender. A gente vai entender muito, acho que o comportamento, a linha do comportamento, sabe? Mais do que o gênero em si. Vendo algumas pesquisas assim de tendências, né? Tem muita pesquisa mostrando que a gente tem que mostrar o que a empresa vende além da roupa, né? O que ela acredita muito além da roupa. E é essa a pegada da geração Z, né? Ela tá tentando comprar o porquê, né? O porquê das coisas. Que nem a Patrícia, acho que assim, uma das dificuldades que a gente tem no Brasil em si é mão de obra, né? Para algumas coisas. Principalmente costureira, bordadeira. Então, você imagina, um vestido que leva ali 30 horas para ser bordado, quanto tempo que ela está ali para fazer aquilo? E aí vem um pouco das pegadas de sustentabilidade ou de qualquer coisa que ajude a população para mostrar você como marca. A Patrícia, ela montou uma escola de bordados e costura. Então, onde a pessoa não paga nada para participar. Você dá a formação para ela e quando ela termina a formação dela, ela pode ter um emprego, se ela quiser. Então, aí ela escolhe trabalhar da casa dela, empreender, fazer alguma coisa ou ir usar aquilo mesmo para outros fundamentos. Então, isso faz com que essas pequenas coisas fazem com que a gente é visto também de outra forma, né? Para pegar esse público aí. Muito legal. A gente também, a Zapala, a gente quer sempre produzir no Brasil. Assim. Então, a gente foca, sabe que é difícil, tem coisa que vem de fora. Sim. Mas a gente quer sempre movimentar a economia no Brasil. Sabe? O de fora é mais barato, né? A gente sabe disso. É ridículo pensar que hoje a gente não tem impostos que, tipo, faz o nosso produto ficar muito mais caro. Feito aqui, pagando para um brasileiro trabalhar, dando trabalho, né? Dando emprego. Mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa pegada. A Reserva usava muito, né? Tipo, feito no Brasil. E o Rony sempre dizia isso. Eu faço tudo no Brasil e ele vai ter esse preço porque eu tento fazer tudo aqui mesmo, tipo. E que bom que a geração nova tá trazendo, né? Essas coisas, porque a gente, de repente, não ia olhar para isso, Não, né? exato. Porque a cabeça do empreendedor, ele precisa ter lucro, né? Sim, no fim das contas. Não é? Então, tudo se trata disso, porque senão mais você não tem menos. como ter um negócio, né? Exato. Então, é basicamente isso. E vocês acham que, né, a gente, voltando aqui pro live e-commerce, vocês acham que isso vai virar cada vez mais tendência no Brasil e as pessoas vão começar a fazer mais? Acho que realmente ou só é um hype que tá passando? Deu uma tudo baixa tem a sua fase. Eu acho que tem marcas que faz constantemente. Tem aí ferramentas que provavelmente vão entrar possibilidades de compra, né? Pelo TikTok, pelo Instagram. Então, eu acho que tende a ter mais formatos de venda. Sabe? Não, assim, o formato de venda que vai mudar. Então, você vai tá tentando vender para sua cliente de qualquer lugar que ela quiser comprar. De qualquer forma. Né? Exatamente isso. Compre meu produto. Então, assim, a live é só mais uma, que eu não acho que ela vai morrer. Eu acho que ela tem uma tendência a crescer de fato, porque eu acho que ainda não pegou do jeito que tem que pegar. Eu acho que a gente não tinha estrutura para isso, né? Acho que foi se construindo depois da pandemia, porque a pandemia a gente fazia live... Não sabia como, né? Sim. A gente estava testando ali. E a gente veio
E hoje evoluindo. a concorrência é muito braba, né? Ela é pesada. Porque Porque você tá. Ela tem assim, é um clique, você perde sua cliente pra outra marca. Sim. É um Google ali que você fala, é parecido, eu compro por menos. Então, quanto mais você cuidar do seu cliente, mais você cuidar de todo mundo que tá ali na sua marca porque é a sua marca, mais você vai conseguir converter dentro de ferramentas como uma live shop. Porque a live shop ela vai converter para quem gosta de você de fato, para quem é fã da sua marca. Exato. Nenhuma pessoa vai entrar aleatoriamente se ela não conhecer a sua marca e não for sua fã, né? Sim, perfeito. E em termos de estratégia ali de trocas, devoluções, quando, né, pela experiência de vocês, tem menos devoluções ou não? Não, eu acho que isso aí foi outra tendência que a gente enxergou lá em 2022, mais ou menos. WGSN, vários canais assim já vinham falando que ia ter uma tendência principalmente para o luxo, uma tendência de aumento de devolução. Acho que as pessoas agora que elas pegaram o jeito de comprar na internet, elas sabem que elas podem comprar e devolver. Então, é comum, porque eu falo isso porque eu faço muito isso na internet. Compro ali 2, 3 vestidos, estou em dúvida de tamanho, a minha festa ou o meu evento... Eu descobri isso aqui no podcast, que me falaram. Com raiva dos clientes me falaram, não, mas a gente fica com raiva, a gente faz. Eu falei, como assim, gente? Compra 2 tamanhos. A lei faz com que o cliente possa devolver. E ele faz isso. E ele faz, infelizmente. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar contra isso, tentar melhorar esse formato. Como que a gente vai melhorar isso? Vai chegar uma hora que não tem jeito mesmo. A cliente vai comprar na quinta para receber na sexta, porque o evento dela é no sábado. Então, ela vai comprar 2 tamanhos, porque ela vai ficar com dúvida, porque ela não vai correr o risco de precisar de uma costureira no dia. Então, ela vai acontecer isso. Mas o que a gente vai fazer perante isso? Quais são as tecnologias que a gente está querendo fazer? Lá na Paty, a gente tem um formato onde a gente faz acho que a maior parte das marcas tem o consignado. A gente manda para ela ali os tamanhos dela. Legal. E aí a gente só fecha o pedido para poder evitar ali, né? Evitar a devolução, o estorno de dinheiro, né? Então ela acaba escolhendo dentro do guarda-roupa dela. Mas se vocês olharem estudos, tipo, pelo WGSN, tem muito estudo mostrando, principalmente no luxo. Que no luxo, os Estados Unidos, assim, é absurdo a quantidade. Estados Unidos e Europa, é absurda a quantidade de devolução. É assim, acima de 35%. Nossa. Então, você imagina, você vender 35% do seu produto, do que você vende voltar. Porque lá é comum isso, tipo, é comum essa prática. Não gostei, devolve, não gostei, devolve. E eles estavam fazendo, tipo, nesses estudos mostravam que a galera comprava, fazia o vídeo pro TikTok com o look... Mentira. E aí, a bolsinha a etiqueta para trás. A etiquetinha. Exato, a etiqueta para trás. Fazia ali seu look, fazia as suas fotos dentro de casa mesmo, porque ela não precisa nem sair para poder fazer isso. E devolvia o produto. Então, assim, lá ficou muito forte e eles estão lutando muito contra isso. Tanto é que a devolução é perigoso com isso, Exato. Né? Porque se você vende uma bolsa caríssima... Pois é. O que acontece? Então, e aí, tá aí, a legislação podia dar uma boa melhorada nisso, porque o direito do consumidor tem 7 dias para devolver. 7 dias ele pode fazer muito conteúdo. Nossa, não é? Ou seja, luxo é um desafio. É um desafio, gente. Aí, luxo é um desafio. Você deu ideia agora. Mas existe que nem... a gente pegou bastante benchmark do que fazer, né? De como proteger a nossa marca. Na Patibô, a gente levantou de todas as formas. A cliente, ela recebe num dia e devolve no outro, sabe? Tipo, ela não fica com esse tempo todo. Então, ela já devolve mesmo e compra de novo. É comum acontecer isso. Mas a gente fez inúmeros estudos para proteger a nossa peça. Então, tipo, a peça que vai de e-commerce, por exemplo, com uma fita de fora a fora. Então, assim, não tem como ela esconder aquilo no vídeo, entendeu? Em vez de ser a etiqueta que você esconde para trás, fazer na calça como um todo. Que legal. Então, assim, eles já estão usando isso na Europa. Isso vem ajudando bastante, porque cortou a fita, perdeu a possibilidade de devolução. Gostei disso. Muito legal, né? Bom. Aí fazer cálculo de custo. Lá a gente pegou bastante benchmark. Tem empresas que colocam um negócio, um trem enorme. Que, assim, como se fosse um antifurto. Exato. Online, né? Só que ele vai mostrar que você tá com uma peça que você não comprou. Não é de verdade. Ainda. Exato. Que legal. Eu queria te perguntar, se a gente tiver tempo ainda. Uma última pergunta. A questão de inovação, né? E a questão de inteligência artificial. Então, se vocês pensam em alguma coisa
tanto nessa parte de live shopping ou no site de vocês, se vocês querem usar, se já estão usando. Por exemplo, eu estou usando uma ferramenta de dados muito legal, então que está me ajudando bastante. Eu queria entender se vocês fazem isso. A Vetex, ela vem trazendo algumas coisinhas aí, né, para busca, para algumas coisas assim. Essas daí a gente já usa mesmo do dia a dia, fazer um copyright ali com o nosso chat GPT, mas a gente estava querendo muito fazer alguma coisa voltado à inteligência para festa mesmo, assim. Então, a cliente fala, minha festa é na praia, minha festa vai ter o chão, vai ser areia, ou vai ser um chão de madeira, né, que eu consiga colocar um salto, pra gente trazer para ela um formato de busca mais assertiva pro vestido que ela escolher. Já tem uma ferramenta saindo aí. Já de mercado, né? Então, a gente estava buscando alguma coisa similar a isso. Que legal. Para mostrar. Então, a gente vem aí tentando trazer algumas coisas de recomendação, formato, mas tá tudo ainda no forninho, que agora a gente tá com um olhar para Patibô muito 360, pensando nos Estados Unidos. Então, a gente está tentando fazer algumas unificações. Então, tem muita coisa que a gente sabe que aqui no Brasil tem, às vezes só tem lá nos Estados Unidos, mas a gente precisa de ferramentas que fazem nos dois sites. Eu ia perguntar isso, porque a questão ali do Omni, né, como que é essa experiência lá, né? Então, são sites separados, né? Lá é .com, aqui é .com.br. Lá a gente está iniciando agora com o projeto Omni para atender Europa, inclusive. Então, um projeto bem bacana que está se iniciando lá. E aqui no Brasil a gente já é Omni em todas as nossas lojas. Então, aqui, para vocês terem ideia, é um número assim surreal. 80% do que eu vendo no e-commerce eu entrego por loja. Eu não entrego pelo meu CD específico. Eu fiz um projeto assim, agora há pouco. Muito desafiador. Muito desafiador, porque é peça viva, né? Então, não faz sentido mais eu ficar com um produto lá exclusivo para o e-commerce, sendo que tem a cliente que está ali na loja e que pode ver o produto, provar e comprar. Então, a gente fez esse projeto, a gente colocou no ar, implantou ele em dezembro, e agora já está em todas as lojas, teve todas aquelas dificuldades que a gente já sabe de Omnichannel, mas hoje a gente já está entregando 80% dos pedidos de e-commerce, é tudo por loja. E deve funcionar muito bem, né? Deve agregar muito na hora que o cliente vai retirar na loja. Sim, é engraçado que a nossa cliente, ela não quer ir na loja. Ela não quer ir na loja, Não, ela gente, quer receber. Sério? Então, ela compra, ela paga ali, às vezes faz em 4 sellers diferentes, ela paga os fretes de todos os sellers para receber em casa, para não precisar ir na loja. Ela vai na loja quando ela quer trocar, e ela fala, putz, eu preciso provar esse vestido porque eu não tenho mais tempo, sabe? Pra poder ter o tempo. Mesmo, vou ter que ir. Olha que interessante. Mas é interessante. Mas aí tem as clientes de loja, né? As clientes que gostam de ir na loja, que gostam de ter essa experiência, tudo. Mas a gente tem muito disso da cliente, que é a cliente que só quer sair receber lá na casa dela mesmo. E ela não... Nem a função retira, tá lá. Ninguém usa. Ninguém usa. Gente, que interessante. Bem ninguém legal. usa. Muito bom, né? A gente vai conversando e a gente vai vendo que mesmo marcas de luxo diferentes têm em públicos diferentes, né? Sim. Que é o que a gente estava falando. Mas eu acho que é muito público mesmo pro retira, porque eu já vivi isso em outras experiências também. A gente retira uma peça na loja quando a gente tem a trabalha perto, né? Tá com ou pressa, porque a gente não, agora com essas portaria eletrônica que você não fica em casa e a portaria não recebe. Então, nesses cenários. Eu tenho um shopping na frente de casa e às vezes eu peço iFood, porque eu tenho preguiça de atravessar. Exato. Então, que a gente tá assim, né? Então tem muito isso. Então o retira ele é muito usado para quem tipo de fato não pode receber ou não consegue receber. E as pessoas normalmente conseguem, né? Então, sim, tipo, ou tem muita urgência, né? Ou exato. Serviço, você tem que arrumar alguma coisa. E muitos retiras você compra para retirar e vai retirar daqui 2 dias, então não adianta nada. Exatamente, não adianta nada. Né, a gente voltando aqui um pouquinho pro papo, pra gente finalizar a última pergunta de vez agora, queria que você desse uma dica aí matadora para quem quer começar a fazer live e-commerce, seja no live shop, ali que a gente já falou um pouquinho da diferença de você trazer o tráfego pro teu site, né, ou você trabalhar no Instagram, fazer um live social. O que a pessoa precisa começar a fazer, o que ela precisa começar a pensar, colocar no papel para criar uma estratégia que seja como a que vocês criaram, sabe? Pensando que a venda vai vir, né, com o efeito de um trabalho bem feito, sim, de estratégia de marketing, de e-commerce, com toda a marca trabalhando junto. Bem, eu acho que fazer um resumo do que eu falei, tudo que eu já falei aqui, né? É olhar para o cliente primeiro,
olhe para o cliente, onde esse cliente está, como que ele interage com você, a forma que ele interage para poder criar a estratégia de onde você vai fazer. Se você quer só engajamento, faz no Instagram, que o Instagram é onde você vai mostrar ele para todo mundo que é seu cliente, que você está online. Se você quer, de fato, venda, traz ele para o seu site, coloca ele no seu site, traz ferramentas onde ele vai fazer a compra no momento, onde ele vai falar assim, ó, adiciona na sua sacola, o produto está aqui, você tem só até 1 hora para você comprar. Então, tudo depende do que você tem e o que você quer. Se é engajamento, sugiro ficar ali dentro de uma rede social, porque você não tem nem custo para isso. E se você quer, de fato, venda, traz isso para dentro do seu site, porque é onde ele vai comprar. Não adianta você falar assim, vou fazer uma live para poder fazer a pessoa ir lá na loja no outro dia para poder comprar. Não vai acontecer isso. A cliente ela vai agir ali naquele momento. Então, se é voltado à conversão, é voltado à visita no site, traz ele para dentro do seu site. Faça com que ele compre, tenha aquele gatilho no momento que ele está ali. Que isso vai funcionar. Então, tudo a forma do que você quer. Primeiro faz tipo, qual é o meu objetivo, né? Lá o nosso objetivo eu quero que as pessoas venham até o nosso site e descubram que existe essa possibilidade de compra. E eu preciso ter visibilidade, eu preciso mostrar meu site, eu preciso que as pessoas naveguem nele. E foi isso que a gente fez. Então, foi onde a gente trabalhou primeiro com o objetivo. Você tem que ter uma meta. Que seja uma meta de venda, que seja uma meta de engajamento, que seja uma meta só de visita ou que seja uma meta só de branding. Mas você precisa, de fato, saber o que você quer. Perfeito, muito bom. Bom. Então, chegamos ao final aqui, já Obrigada. foi mais de 1 hora de programa, não parece que a gente vai conversando. Iria mais umas 3, mais, né? Umas 3 aí. Deixo, agradecer a Ju também pela participação Adorei, aqui comigo. gente. Deixa um minutinho para você, se quiser falar alguma coisa, falar pra gente se você gostou ou não. Muito. Deixar talvez alguma rede social tua para, ou um e-mail, alguma coisa, para alguém quiser trocar uma ideia com você, fica à vontade. Legal. O espaço é teu agora pra você brilhar. Sim. Eu amo podcast, eu adoro, eu sou ouvinte. Eu lembro que quando eu fiz lá no dia que eu gravei o pessoal do E-Commerce Brasil, eu falei assim, acho que desbloqueou aqui uma vontade. Desbloqueou um sonho novo, né? Legal. E eu adorei muito isso, porque eu gosto muito de trocar, eu adoro fazer benchmark, eu adoro trocar muito, assim, com quem já tá aí há um tempo, né, no mercado. E eu fico muito aberta a isso. Então, assim, quem me procura no LinkedIn, que seja ali, pode me procurar, Fernanda Brito Costa, no LinkedIn, me procura para fazer benchmark, eu nunca falo não, sempre eu vou fazer. Então, assim, eu já fiz bastante troca de Omni quando eu precisei colocar um projeto no ar. Vim fazendo depois do projeto no ar, fui ainda buscar outras ideias. E hoje eu tô dividindo com muita gente as estratégias que a gente fez para essa live, porque as pessoas querem fazer live e não sabem por onde começar. Então, eu adoro fazer isso, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é fazer essas trocas em si. Então, precisando falar comigo, só me procura lá no LinkedIn, manda uma mensagenzinha que a gente troca um WhatsApp e consegue fazer essas trocas. Legal. Então muito isso. bom, Muito adorei. obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. gente. Até o próximo episódio.